Olá, Irmandade Literária, mais uma vez aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e também ótima madrugada. Venho aqui primeiramente, né? Não podemos esquecer jamais em agradecer aos novos inscritos e inscritas aqui do canal. Neste exato momento, nós estamos com 473 inscritos. 473 inscritos. Muito obrigado mesmo. Lembrando que o seu joinha e a sua inscrição é muito importante, é muito necessário para o crescimento e engajamento aqui do canal. E lembrando, né, que quando o canal completar 500 inscritos, eu vou sortear este livro do Cormac McCarthy e Stella Maris. Assim o canal completar 500 inscritos. Tá perto, gente. Falta, pelas minhas contas aqui, 27 inscritos e inscritas. Chegando a 500 inscritos, eu vou sortear esse livro e entrego para qualquer parte do Brasil. Um recado bem rapidinho também. Bom, nós estamos já finalizando o mês de junho e eu prometi, né, que eu ia fazer este projeto da Divina Comédia do Dante. Para este mês de finalzinho de junho e para julho, não vai ser possível. Por quê? Porque eu já estou quase terminando o primeiro volume de Todos os Contos de Tolstói. Então, a minha ideia, o meu projeto é terminar esse primeiro volume no mês de julho. Também terminar o primeiro, chegar bem perto do final de Ravensbrück, que eu estou fazendo um projeto também de o Campo de Concentração de Mulheres Nazista, que é difícil, né? Que acompanha no canal está vendo aqui o projeto que eu estou fazendo. E o livro que nós estamos falando aqui agora, das 48 Leis do Poder. Hoje eu vou falar da 20ª lei, né? E no mês de julho, a intenção minha e a minha ideia é de terminar esses 3 livros e fazer 2 resenhas de pelo menos 2 livros de Camus, tá certo? Então fique de olho que vem novidades. E aí é assim em agosto, porque o Divina Comédia, eu vou fazer uma resenha diferente. Vai ser uma resenha que não vai ser aqui no meu quarto, tem todo um simbolismo. Eu estou fazendo até uma pesquisa aqui para saber mais sobre Dante, né? Para você saber realmente sua história, né? Ele tem um personagem muito curioso, né? Que ele era escritor, político, né? Enfim, ele infelizmente não se casou com a mulher que ele tanto amava. Disse que, né? Que é um fake, que era como ele era um escritor de mão cheia que Beatriz era fruto da sua imaginação, enfim, mas enfim, isso aí, no momento certo eu vou falar sobre isso. Então, a Divina Comédia eu vou deixar para agosto, porque aí eu vou ter mais tempo para fazer esses vídeos, esses três volumes, né? Inferno, Purgatório e Paraíso. Eu vou fazer, são vídeos, resenha que eu vou fazer fora do meu quarto, umas filmagens externas. Já tenho um equipamento para isso, graças a Deus. No tempo certo vai dar tudo certo. Então vamos dar continuidade e vamos falar sobre, aí está, né? A 20ª lei de Robert Greene, né, do livro As 48 Leis do Poder, que chama-se Não se comprometa com ninguém. Vamos pegar aqui, sem querer politizar, mas politizando, vamos pegar, por exemplo, aqui, o que o Robert Greene quer dizer? Vamos pegar, por exemplo, o centrão das câmaras de deputados do Brasil, correto? O que o centrão, na verdade, que os brasileiros, na minha opinião, eu acho que é aquele partido que pouco se importa quem vai ser presidente do Brasil, se é de esquerda ou se é de direita. Para ele pouco importa para isso. O que importa, o quanto dinheiro vai para os seus partidos. Porque quando um presidente ele vai ser eleito, o que ele precisa? Ele precisa de pessoas que ajudem a aprovar suas leis, seus projetos, tipo construir casas, hospitais, construir empresas, né, diminuição de impostos, leis, etc. Para isso, o presidente precisa ter a Câmara na sua mão. Ele precisa de ter pessoas que tenham o mesmo pensamento com ele. Então, por exemplo, se o presidente ele tem menos, vamos supor que ele é de esquerda, mas a Câmara dos Deputados tem menos deputados de esquerda e a direita for a maioria, ele não vai conseguir que os seus projetos sejam aprovados. Para isso, ele vai precisar, lógico, dos seus deputados e vai precisar também daqueles deputados que são do que famoso centrão, né? Onde estiver no poder seria melhor. Porque com os votos dos seus deputados aliados e com o centrão, ele vai precisar, os seus projetos vão ser aliados. E para isso, a gente sabe que no mundo nada de graça, né? O centrão vai querer
né, uma ajudinha. É exatamente isso aqui. Vamos apresentar um personagem muito peculiar que é falado aqui duas vezes sobre, vou deixar aqui bem aqui, ver se dá para vocês verem aqui, sobre esse homem aqui, ó, o Kissinger. Harry Kissinger. Ah, eu consegui, quase vendendo um rim, um fígado, comprar este livro. É a biografia de Kissinger, que foi secretário-geral dos Estados Unidos. Ele é, como digamos assim, um conselheiro político, né? Ele era, digamos assim, no seu tempo, amado pelos chineses, mas odiados pelos russos, e também, né, a esquerda não gostava muito dele, né, disse que ele apoiava muito ditadura, etc. Até que, se bem que a esquerda pode falar de ditadura. Mas o principal aqui de Kissinger, que o Robert Greene fala aqui na sua lei, não se compromete com ninguém, é que o Kissinger, ele nunca se apresentou se ele era um aliado de esquerda ou de direita. Ele ia aonde que ele era bem. É ele que estava pensando na sua carteira, no seu trabalho. E uma das coisas mais interessantes, duas passagens que o Robert Greene fala neste livro, nesta lei, é que uma vez, como já secretário, não se fala a memória do Nixon, né, que foi secretário-geral do Nixon, conselheiro do Nixon, certo? Foi um dos que conseguiu sobreviver ao escândalo de Watergate. Dá um Google, você vai ver o que significa Watergate. Foi um dos que sobreviveram, que continuou com o Nixon nessa época. A Rússia, então, a antiga União Soviética, a Guerra Fria, os Estados Unidos, a União Soviética vivia naquela guerra, naquela briga, e a União Soviética não queria muito fazer um acordo, né? Que os dois tivessem ali, né, fazer um acordo com os Estados Unidos, aquela coisa toda, a União Soviética. O Kissinger, né, não deu muita bola, pagou para ver e ficou do lado dos chineses, que naquela época, a época daquela China, daquela época do Nixon, não é a China de hoje, que está muito bem desenvolvida. A China estava começando a sempre foi comunista, mas a sua economia não. Sempre é tudo junto. Hoje a China continua comunista, mas a sua economia, lógico, evidente que é capitalista. Então ele se juntou à China e isso deixou os russos furiosos e obrigaram eles, soviéticos, a sentar na mesa de negociação. Então ele era um mestre disso, sabe? De manipular, né? Ter as pessoas na sua mão, né? Então, neste caso aqui, ele não se comprometia com ninguém, ele ia onde que bem lhe agradasse. Uma parte que é mais interessante, que eu não sabia, que nessa parte, quando o Nixon estava para ser concorrendo para presidente dos Estados Unidos, tinha um outro, o Nixon era republicano, tinha um outro candidato democrata, que acho que Humler, eu não me lembro o nome dele direito, que ele também queria se candidatar concorrendo para os democratas dos Estados Unidos. O Kissinger ficou ali nem para um lado nem para o outro. Tinha também o Nelson Rockefeller, que era para ser candidato também pelo lado republicano. O Nixon manobrou naquilo ali, né? Pegar informação de um para destruir o outro, pegar informação de um do outro. E ele sempre se mostrava que estava querendo ajudar os dois, tanto os democratas como os republicanos. Então, claramente, ele não se importava quem estava no poder. Ele queria ter a sua passagem ali. Às vezes as pessoas, elas não querem alcançar o poder, ser presidente, elas querem estar ali, mesmo como coadjuvante, mas né, a carteira vai ser sempre cheia, vai ser lembrado, como Kissinger foi lembrado. Eu estava vendo até aqui uma coisa interessante aqui para o nosso amigo Google. Ele morreu em 2023. Ele morreu em 29 de novembro de 2023. Ele morreu com mais de 100 anos, né? E ele foi lembrado pelos chineses. Os chineses gostavam muito dele, né? Será por quê, né? Então aqui o que o Rod Will fala assim, não se comprometa com ninguém, né? Quando as pessoas se brigarem, se matarem ali, demore para você reagir, né? Porque se você querer ficar tanto do lado um quanto do lado do outro, você pode se comprometer e você pode acabar sendo destruído. Uma coisa que ele fala, por exemplo, o Robert Greene, ele deu essa passagem muito bem do Kissinger. Ele não se importava quem ia para a presidência. Não importava a maneira que seria benéfico para ele ser um democrata ou republicano e que ele poderia ficar ali no poder e ter sua passagem, né, benéfica. Né, que muitas pessoas não gostam dele. Tá aqui a biografia dele, que é um bata de um calhamaço, vou poder ler.
Não foi fácil comprar, mas eu consegui, quase vendendo um rim e um fígado, mas valeu a pena. Então, tem muita coisa para se lembrar dele aqui, né? Ele é um cara muito inteligente, sagaz, né? Mas é um cara muito inteligente e foi lembrado, odiado por alguns e amado por outros. Faz parte da vida. Outra passagem que ele fala bem aqui, que o Robert Greene fala, sobre a rainha Elizabeth, né, que chama a rainha virgem, né? Foi a primeira rainha. É Elizabeth mesmo ou Vitória? Eu estou confundindo aqui. Deixa eu pegar aqui o livro aqui novamente, que eu acabei me confundindo aqui. Pera aí, que é o primeiro que ele fala aqui. Aqui tem várias histórias, vários trechos aqui. É em Elizabeth, né? Vitória não, eu falei certo. Primeira rainha Elizabeth, que é aclamada como a rainha virgem, né? Naquela época, né? Para uma mulher, para que um reino continuasse, né? A mulher ela tinha que se casar, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho a cadeira aqui. Ó, mantém. Ela tinha que se casar, né? E ela casando, ela ia ter filhos. E ela ia dar um herdeiro que ia suceder o seu trono. Mas se sabe muito bem que quando a mulher, quando ela se casa, não é ela que vai ficar no poder. Quem vai ficar é o marido. E muitas vezes o marido pode fazer que ela tenha um acidente e morra. Será que vocês entendem? E tinha muitos homens poderosos, riquíssimos da Inglaterra, que cortejavam ela e queria se casar com ela. Mas todo mundo se sabe que naquela época os casamentos eram-se feitos casamentos, né? Então uma mulher se casava com um homem da Inglaterra, do outro país, como França, como Espanha, para que haja paz entre eles, para que, né, tenha ali a famosa política da boa vizinhança. A rainha Elizabeth, ela falava, né, que ela preferia ser mendiga e solteira do que ser rainha e casada, uma coisa assim que ela disse. Então o que ela fazia? Ela, famoso aquele ioiô, né? Puxa e solta, fazia que ele aceitava os presentes, os mimos daqueles caras, aceitava que eles sejam cortejados, mas no fundo, ela não ia casar com nenhum deles, ela não tinha interesse nenhum dela, ela queria mesmo era governar o país e sem que você estar casado com ninguém, continuasse virgem. Foi uma opção que ela fez. E assim fez. Então, ela, através disso, ela conseguiu manipular muitos homens, tanto homens que já da Inglaterra, como da França, enfim, da Espanha. Tinha vários pretendentes que cortejou ela, etc. Mas ela não teve interesse em absolutamente em nenhum deles. Então, o que aconteceu? Acabou que esses homens cortejou fez o que fez, ela, né, ficava ali dizendo, como se diz hoje, aumentando as esperanças daqueles homens, fazendo que eles homens acreditar que um dia se iria se casar com ela e nada se acontece. Como se vê nos dias de hoje, né? Muitas mulheres ali fazem o homem acreditar, o homem está ali 6, 7 meses, um ano, acreditando que vai ter alguma coisa com essa mulher, mas essa mulher só está usando ele, né? Deixa que eles cortejam ela, dá um presente para ela, mas isso nunca vai acontecer. E assim, a rainha Elizabeth, a rainha virgem, conseguiu manipular todos esses homens, teve um reino próspero e ficou, né? E não se casou. Ela não teve um herdeiro, né? Teve que entrar numa outra situação. Mas o que o Robert Greene diz aqui neste livro, que ela não queria ter o mesmo destino do que acho que a sua prima Mary teve na Escócia. Por quê? Porque a Escócia na época era um país protestante, né? Ela tinha os seus mulheres, era protestante. E ela se casou com um homem católico. E isso causou a fúria dos protestantes. Então houve uma guerra religiosa. E a rainha Elizabeth, vindo naquela situação, sua prima, ela não quis ir para o mesmo caminho, para o mesmo destino. Por isso que ela não quis se casou. Foi uma das justificativas. Então o que o Robert Greene fala aqui? Olha, use o seu poder para manipular as pessoas, né? Observe aonde. Não fique nem de A e nem B. Vê aonde que é melhor necessário. E toma cuidado para você também não cair numa briga que não é sua e que você pode acabar se metendo numa situação que não é sua, né? Veja o melhor lugar que é bom para você. Quem melhor vai te atender, né? Seja um famoso isentão, como se diz nos dias de hoje. E aí, tem uma coisa bem interessante também. Então, eu já falei aqui do Kissinger,
da Rainha Elizabeth. E para finalizar, vamos falar aqui de um ateniense, Alcebiades. Na época, os atenienses, né, estavam em guerra com os espartanos. Mas aí, né, por motivo de inveja, os próprios, né, cidadãos conterrâneos de Alcebiades inventaram acusações falsas contra ele. E ele, que não é bobo nada, que não ia pagar para ver, ia ser morto pelos próprios compatriotas deles ali, ele foi para o lado dos espartanos. Quando os espartanos venceram os atenienses, ele foi para onde? Para os persas. Na época, a Pérsia, que era o que dominava o mundo. Hoje a Pérsia é o Irã, não podemos dizer hoje como está o Irã hoje. E aí, acabou que ele acabou sendo muito querido pelos espartanos, etc. E no final da história, tanto os espartanos quanto os atenienses comeram na sua mão, né? Ele se livrou. Ele soube entender, aqui o Robert Greene fala, sabe entender em que situação que você está, né? Observe o ambiente que você está. Observe, né? Aqui fala, por exemplo, haja às vezes até como um espião ou uma espiã, mas sem ser aquela pessoa que faz jogo duplo. Aonde que melhor se envolve? Aonde que você não vai ser atacado, você vai ser protegido, onde as pessoas podem te dar coisas que lhe interessam, né? A Rainha Elizabeth fez isso, o Kinsey fez isso. No caso do Alcebiades, eu até compreendo ele em certos pontos, porque, né, por motivo de inveja, por acusações falsas, os atenienses derrubaram ele não ia pagar para ver, foi do lado espartano que aceitaram ele de braços abertos, que, né, com a ajuda deles, os espartanos com certeza iam vencer a guerra, que aconteceu. Quando os espartanos, quando a Pérsia chegou para invadir toda aquela situação ali, ele foi para o lado dos persas, né? Eu vou para o lado onde me interessa, né? Onde o poder está maior. E ali, tanto os espartanos quanto os atenienses comeram na mão dele. Então, o que o Robert... É que eu falo, gente. Eu oriento que você leia o livro. Eu oriento que é um livro relevante, apesar das coisas que eu não recomendo fazer. É por sua conta e risco. Mas é aquele famoso jogo de poder, né? Eu vou onde eu for, se eu puder usar as pessoas para conseguir, eu vou, se eu puder dar presentinhos para conseguir alguma coisa da pessoa, eu vou, porque através dos presentes das pessoas, eu vou, com o presente para as pessoas, eu vou poder tirar delas coisas que me convêm, aonde que está acontecendo aquela situação, e eu vou para onde que me convém, né? É legal isso? Não. Mas, como eu digo para sempre, né? A gente não pode esperar que as pessoas façam por nós o que nós fazemos por ela. Caráter é caráter, né? No caso do Kinsey daqui, ele acabou sendo... Ele é lógico, né? Que independente... Eu posso estar entendendo errado, eu tenho que ler a biografia dele para poder entender melhor. Eu não posso pegar duas histórias e colocar de geral. Mas, no final, eu acho que a intenção dele... Se um democrata ou um republicano tiver no poder da presidência, eu vou estar ali, vou conciliar e vou ali defender com os gastos o meu país, que é americano que ele era. Ele é um cara muito inteligente, muito sagaz, sabia fazer uma leitura corporal das pessoas, dos seus inimigos, sabia onde era o calcanhar de Aquiles, assim como Alcebiades, assim como a Rainha Vitória, que todos os homens cortejaram, queria, na verdade, se casar com ela, e provavelmente ele seria o rei, e às vezes ela poderia ser morta, né? Ela sabendo, né, o que acontecia com a Inglaterra na época, ela sabia o que acontecia, como era a França, como era a Espanha, né? Enfim, tem uma história bem interessante que eu falar sobre, né, a governante Isabela, né, que ela teve que tomar o lugar do marido para defender uma cidade, numa época que até papa iam para a guerra, né? Nessa época a França dominava a Itália, e esse papa foi literalmente para a guerra para expulsar os franceses ali da Itália. Ela teve que fazer toda a sua manobra ali, o seu irmão também mudou de lado para poder salvar essa cidade ali da Itália. É uma história um pouco longa, mas como o vídeo já está um pouco longo, eu não vou me estender mais. Mas vale a pena, neste ponto vale a pena para, tipo, se comprometa com si mesmo, não se comprometa com ninguém. Por quê? Porque se ao você se comprometer com alguém, no caso, o Robert Greene, você pode tomar uma facada de quem você menos espera. Geralmente os traidores são os que estão mais próximos de você. Não concordo
nessa fala da Elizabeth aqui, mas cada um, né? Opinião, quem sou eu de bombarte, né? Para poder interferir. O que ela diz aqui. Aqui, ó. Eu falei certo. Ó. Prefiro ser mendiga e solteira a rainha e casada. Então, foi uma escolha que ela fez. Como ela viu naquela época, né? As rainhas, a própria prima dela aqui, né? Ao se casar com um homem católico, né? Sendo que o seu país e as pessoas que a apoiaram, todo protestante, ela se casou com um homem que era totalmente contra as seus ideais religiosos, como existem até hoje. As pessoas se matam, né? Até por religião, por achar. Enfim, não vou mudar de assunto, não vou querer intervir, que o vídeo está até um pouco mais grande. Nesse caso do Robert Greene aqui que ele fala, olha, não se comprometa com ninguém, comprometa com você mesmo. Às vezes, ser um pouco egoísta não é nada demais. Essa é um pensamento do Robert Greene, né? Cada um sabe o que faz da sua vida, o que é melhor, o que ali é conveniente. Mas pensando bem aqui, né, para finalizar o vídeo aqui, existem pessoas assim, né? Você pode reparar, os puxa-sacos, né? Dar um presentinho, né? Para trazer aqueles aliados pro lado dele. Porque geralmente aqueles aliados, quando ele sabe que você tem um inimigo, ele vai tirar uma informação, essa pessoa que é aliado dele, que você deu um presentinho, vai ali no seu inimigo para pegar informação para passar para ela. É o jogo, né, de mesquiaria, né, de ambição, de arrogância, tem isso nos dias. Querido, por mais que eu ache que esse livro seja controverso, não politicamente correto, ele não deixa de dizer mentiras. É verdade, mas vai fazer o quê? Repito, não estou dizendo que vocês têm que fazer o que o livro diz, mas ele vai, sem dúvida, desbloquear sua mente. Ah, isso vai, você pode ter certeza disso. Eu, por exemplo, depois que eu li esse livro, muitas coisas, né, desbloquearam, quebraram assim, sabe? Mas enfim, tá aqui um livro interessante. Eu falo que todo mundo deveria ser esse livro, deveria ler esse livro. Digo que não aconselho que vocês façam o que está ali, correto? Não acho que não é esse o caminho, mas enfim, é um livro bem interessante. Ele realmente faz você pensar. A sua mente será totalmente, como eu posso dizer, não será a mesma. O seu convívio profissional, de amizades, familiar, enfim. Você vai começar a ver as pessoas de uma maneira diferente, tá certo? Então é isso. Este foi, então, uma pequena resenha das 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Essa foi a 20ª lei. Não se comprometa com ninguém, né? Quero agradecer por vocês terem assistido esse vídeo até o fim, tá certo? Agradecer também aos 473 inscritos e inscritas aqui do canal. Lembrando que o seu joinha e seu like é muito importante para o crescimento e engajamento aqui do canal, tá? Então essa foi a 20ª lei. Não se comprometa com ninguém, do livro As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. E lembrando mais uma vez, quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro do Cormac McCarthy, Stella Maris, novinho, lacradinho. Vou entregar para qualquer parte do Brasil, assim o canal completar 500 inscritos. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.